Bom dia! Bom dia! 5 de abril de 2025, sábado, precisamente 9 horas da manhã, Guará 2, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Pessoal, mais um dia aí maravilhoso, um sol aqui, muito bom. Mais um dia aí com vocês, não é? Mais um vídeo da série, né? A série é Ateus Escrevem para Drauzio Varela. Esse é o 15º vídeo, 15 vídeos até agora. A série é Ateus Escrevem para Drauzio Varela. Para quem está começando aqui, que está chegando ao meu canal agora, uma explicação aqui. Estou fazendo uma série trazendo muitos comentários feitos lá na entrevista do Drauzio Varela com o Gilberto Gil, cantor. Canal Brasil, essa entrevista está no Canal Brasil. Depois do vídeo aqui, acesse lá, Canal Brasil. Aí coloque Drauzio Varela e Gilberto Gil. Apenas 4 minutos de duração, o trecho lá. Então é sobre isso aqui, essa série, trazendo muitos comentários. Antes de entrar aqui no tema, como sempre, gosto de me situar geograficamente, dizer onde estou, não é? Então estou aqui onde eu moro, né? Aqui no Guará 2, Brasília, Distrito Federal. E estou aqui na quadra 5, aqui, perto de uma grande área de comércio aqui. Então aqui setor, veja aí, ó, muitos ali apartamentos, ó, edifícios residenciais ali, ó, ali. E aqui, ó, ali comércio, ó, Banco do Brasil, ó. Aí, uma área grande aqui, ponto de parada ali, ó. E a marca de Brasília, não é, gente? O verde. Olha aí, árvores lindas, não é? O verde de Brasília. Olha aí. Então estou aqui, vamos caminhar. Enquanto aí eu vou lendo os comentários e analisando, vocês ao mesmo tempo vão aí conhecendo um pouco de Brasília, né? Aqui é o Guará, não é? O Guará. Então vamos aqui, gente. Bom, sempre eu começo aqui, né? Essa série lá, indo lá sempre, né? Ao Canal Brasil, a entrevista. Ali, gente, em apenas 4 minutos, o doutor Drauzio Varela, ele explica ao Gilberto Gil, né? O Gilberto Gil, ele solicita ao Drauzio Varela que faça uma exposição sobre se ele, Drauzio Varela, é ateu ou é agnóstico. E ali, o doutor Drauzio Varela explica ao Gilberto Gil, não é? E ali ele apresenta 6 afirmações, o Drauzio. Então é sobre isso aqui a série. Então veja, o Drauzio diz, a primeira afirmação dele: Gilberto, eu sou ateu. A primeira afirmação. A segunda afirmação do Drauzio, ele diz: Gilberto, as religiões propagam vida depois da morte. E cada religião tem uma visão diferente de vida depois da morte das outras. Cada uma com sua visão. E eu não consigo acreditar nisso, Gilberto, em vida depois da morte. A terceira afirmação do Drauzio, ele diz: Gilberto, religiosos propagam por aí que os ateus são pessoas de péssima índole, que os ateus são pessoas más, porque não acreditam nos deuses dos religiosos. A quarta afirmação, Drauzio diz: Gilberto, ter fé ou não ter fé não depende da vontade da pessoa. A pessoa tem ou não tem. A quinta afirmação do Drauzio Varela, ele diz: Gilberto, o princípio da fé religiosa é não contestar. O princípio da fé religiosa é não perguntar por quê. O princípio da fé religiosa é não questionar.
o princípio da fé religiosa é não perguntar se aquilo tem lógica ou não. E a sexta e última afirmação do Drauzio Varela. Ele diz: Gilberto, veja bem, Gilberto, a existência de um ser ou de seres invisíveis que comandam nossa vida aqui na Terra, essa ideia, Gilberto, é uma ideia ilusória, irracional. Não consigo acreditar nisso. Existência de vários seres poderosos e invisíveis que comandam nossa vida aqui na Terra. Isso é apenas uma fantasia humana, Gilberto. Então, gente, aí, ó, 6 afirmações do Drauzio Varela. E aí, os comentários, né? Lá. Então, depois daqui, por favor, depois daqui, acesse aí no YouTube, Canal Brasil. Acesse lá, Canal Brasil. E clique aí, Drauzio Varela e Gilberto Gil. Apenas, gente, apenas 4 minutos. E essa série é sobre o que está lá. Muito bem, antes de começar aqui a ler os comentários, uma observação aqui. A Rosiane Monteiro, ela mora na Paraíba. E ela sempre acompanha aqui os meus vídeos, né? Ela sempre está aqui presente, comentando em meu canal. Aí a Rosiane, ela está assistindo a essa série aqui, veja bem, ela está assistindo a essa série aqui e ela foi lá ao Canal Brasil assistir a entrevista lá do Gilberto Gil com o Drauzio Varela. Eu hoje acessei lá, eu sempre, antes de fazer a filmagem, eu vou ao Canal Brasil e pego mais comentários, né? Todo dia é assim, vou lá, a página Canal Brasil, e pego mais comentários ali para trazer para cá. E eu vi lá, no Canal Brasil, a Rosiane Monteiro foi lá, ó, e mostrou, fez um comentáriozinho lá, gostou lá do Drauzio Varela, do que ele disse, ó. Então a Rosiane Monteiro, parabéns, assistiu aí a entrevista. E ela está sempre aqui acompanhando a série, né? Entendeu, gente? Muito bem. E agora aqui uma mudança, ó. Eu estava trazendo, né, gente? Eu estava trazendo o celular, entendeu? Só que, porque eu aqui com o celular, eu acessava lá o canal Brasil, né? E ficava procurando os comentários no celular. Só que duas coisas aí inconvenientes, né? Pelo celular. A incidência, né? A incidência da luz solar na tela do celular, né? Complicava, né? Às vezes ficava até difícil para ler o comentário pelo celular, entendeu? O celular aqui, ó, eu lendo, né? Aí a incidência da luz solar sobre o celular, aí complicava. E o segundo ponto, quando eu lia um comentário pelo celular, aí eu ficava procurando mais comentários, né? Mais. E como eu já vi muitos, aí demorava, né? Até eu encontrar um novo comentário, demorava com o celular. E agora resolvi fazer diferente, melhor. Aí hoje pela manhã eu abri lá o Canal Brasil e peguei lá os comentários que eu vou analisar aqui hoje. Então eu coloquei no papel, ó, os comentários que estão lá, aqui, ó, no Canal Brasil. Então eu achei melhor do que usar o celular. Muito melhor. Em vez de usar o celular, eu estou aqui, ó, eu estou aqui com os comentários aqui, ó. Aí, ó. 25 comentários, ó. Todos lá no Canal Brasil, na entrevista do Drauzio Varela com o Gilberto Gil. Entendeu? Então aqui, ó. Depois confira lá, ó. Todos estão lá. Estes comentários aqui. Então vou pegar aqui cada um e vamos analisar. Gente, aqui, ó, aquela parte ali, ó, gramado ali, aquela cerca viva, né? Ali é o Sesc, aqui no Guará, ó, Sesc. Aqui, ó, Corpo de Bombeiros, aí, militar, aí. 13º Grupamento de Bombeiros aí, ó, Bombeiro Militar, ó lá. Corpo de Bombeiros aqui, ó.
Mais à frente ali, ó, mais à frente ali mais comércio e supermercado, entendeu? E sempre o verde aqui, ó. Então vamos lá, gente. Vamos aqui, ó. Vamos lá. Vamos aqui. São 25 comentários, né? Então vamos aqui para analisar aqui o maior número de comentários aqui possível, não é isso? Então veja como fica melhor, ó, no papel aqui do que no celular. Então vamos lá. O primeiro comentário aqui, gente, o primeiro comentário aqui é de um cara aí chamado Kefas. Então veja, ele escreve assim, ó. Meu nome é Kefas. Eu acredito em Deus, ele diz, ó. Eu acredito em Deus. Nada pode estar acima do Criador. Eu acredito nele, e isso jamais vai depender de homens que estudaram livros escritos pelos próprios homens, com fundamentos superficiais. Eu não julgo quem não acredita em Deus, ou que seja ateu, afinal. Deus não precisa que acreditemos nele. O Senhor existe e nada poderá apagar o nome do Eterno. Por muitos e muitos anos, se manteve firme e por mais que alguns homens pensem estar acima da verdade, no fundo, só estão perdidos em suas próprias angústias e dúvidas. Então aqui o Kefas, né, ele diz aqui que ele acredita em Deus. Só que você deve perguntar ao Kefas em que Deus ele acredita, né? Porque hoje, no planeta Terra, temos no mínimo 10.000 religiões. 10.000 religiões. E no mínimo 2.000 deuses. Então são muitos deuses criados pelo homem. Então ele diz aqui, o Kefas, que ele acredita em Deus. Mas em que Deus ele acredita? Ele não diz aqui, ó. Em que Deus ele acredita? Ele não diz. Porque são muitos deuses na imaginação do homem, não é? Em que Deus ele acredita? Será que ele acredita no Deus da Bíblia, dos cristãos? Será que é esse Deus aí em que ele acredita? Ou será que ele acredita nos deuses da religião hinduísmo? A religião hinduísmo, lá na Índia, o povo lá acredita em vários deuses, milhares de deuses, e não apenas em um. Então ele diz aqui o Kefas, eu acredito em Deus. Seria o certo perguntar a ele qual é o Deus em que ele acredita, porque são muitos deuses. Porque deuses são uma criação do homem. É o homem que cria deuses conforme sua cultura, entendeu? E ele diz aqui que não adianta, né, pessoas inteligentes como o Dr. Drauzio Varela, não adianta dizer que Deus não existe. Ele diz aqui, ó, porque o Dr. Drauzio está dependendo de livros escritos por homens. Então veja, o que o Kefas diz aqui não tem sentido algum. É sempre assim, a cabeça de uma pessoa religiosa é complicada. O cérebro de uma pessoa religiosa, ele é complicado, entendeu? Por quê? Porque a pessoa religiosa, ela não consegue fazer um raciocínio. O Kefas diz aqui que o Drauzio Varela é um homem culto, né? E que ele acredita em livros escritos por homens. Você vê. E todos os livros são escritos por homens, entendeu? É o que o Kefas aqui não conhece. Todos os livros, religiosos ou não, foram escritos pelo homem. Deuses não existem, deuses não escrevem livros. Então, quando um cristão diz que a Bíblia é o livro de Deus, também não é verdade. A Bíblia é um livro escrito por pessoas. E a Bíblia foi escrita, o Velho Testamento, pelo povo hebreu. E o Novo Testamento pelo povo cristão, entendeu? Então, você vê que quando a pessoa diz que algum livro foi escrito por Deus, isso aí é uma fantasia religiosa. Deus algum existe, Deus algum escreve livro. Repito, a Bíblia foi escrita por homens também, a Bíblia, e não por Deus, entendeu?
A Bíblia não é um livro de Deus, um conjunto de livros de Deus. A Bíblia é um conjunto de livros de um povo, o povo hebreu, o povo judeu e aí o povo cristão no Novo Testamento. Então todos os livros que existem na Terra, todos, foram escritos por homens. Então o Kefas aqui, ele entra em parafuso quando ele diz que o Dr. Drauzio Varela acredita em livros escritos por homens. Só que todos os livros foram escritos por homens. Entendeu? Ele pensa, o Kefas, coitado, que existem livros que foram escritos por deuses. Não, deuses não existem, deuses não escrevem. Entendeu? É isso aí, gente. E ele diz aqui que Deus existe. É a crença dele, do Kefas, entendeu? Assim como ele diz que Deus existe, um Deus singular, assim os indianos lá na Índia, na religião hinduísmo, vários deuses, os indianos dizem que deuses, milhares de deuses existem, entendeu? Cada religião, cada religioso com suas ilusões. Certinho aí? Belo comentário. Bom dia, pessoal! Bom dia! Aí, gente. Então aqui, ó, belo comentário aí, não é, gente? O Freud, né, o grande Sigmund Freud, o pai da psicanálise, né, Freud, ele era judeu e ateu. Então o Freud, em seus livros, principalmente o livro dele, né, O Futuro de uma Ilusão, o Freud já diz, né, lá no livro, que o homem religioso, a pessoa religiosa, ela se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. Não, aqui é máquina. Tudo bom? Bom dia. Tudo bem? Como sempre aí, né? Aí, meu amigo, aí. Valeu, um abraço. Então, o Freud diz que o homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para a formação dos seus pontos de vista. A pessoa religiosa, ela não consegue fazer um raciocínio quando ela entra em religião, entendeu? Ela escreve bobagens. E é o que estamos vendo aqui, né, gente? Também nessa série aqui, não é? Nada contra as pessoas, né, que escrevem, né? Nada contra as pessoas que escrevem. Estamos aqui combatendo o que as pessoas escrevem, que é bem diferente, não é? Então aqui, ó, sempre uma parte aqui do Guará onde eu moro, ó. Então vamos aqui, ó. Verde aqui, ó. Ali. Aqui aparelhos aí para as pessoas aí, ó, fazerem exercícios, ó. Ali um supermercado, Pão de Açúcar, Guará 2, hein, gente, onde eu moro. Supermercado ali, aqui um posto de gasolina, Petrobras. Atrás do posto ali, edifício residencial, apartamentos, aí. Pra cá, comércio também, ó, e vai por aí. Então aqui o primeiro comentário, né, gente? Do Kefas. São 26 comentários aqui, ó. Todos lá no Canal Brasil, na entrevista do Drauzio Varela com o Gilberto Gil. Faça como a Rosiane Monteiro. Vá lá. Estes comentários estão lá, ó. Então estou trazendo para cá. Vamos agora aqui ao segundo comentário. Aqui é da Neuza. A Neuza, gente, ela escreve assim, ó. Sou ateia desde que nasci. Sou ateia desde que nasci. Depois de estudar muito, questionar, ler, constatei que Deus não existe. Belíssimo o comentário aqui da Neuza. A Neuza está dizendo, gente, que ela é ateia desde que nasceu. Ela é ateia. E vamos explicar isso aqui. A Neuza, igualmente a mim, Eustáquio, a Neuza, ela é ateia. Eu sou ateu também desde que nasci. Desde que eu estava no útero de minha mãe, eu já era ateu. E ela também. Aqui a Neuza. Eu vou explicar. Existe o ateísmo por ausência de deuses e existe o ateísmo por descrença em deuses. Entendeu? Então uma criança, a criança não raciocina, não é, gente? Um feto dentro do útero de uma mulher, o feto, né, humano, o feto já pronto para nascer dentro da mãe, o feto ele não raciocina ainda, não é? Não raciocina. Então existe o ateísmo por ausência de deuses e o ateísmo
por descrença. Então, ateísmo por descrença é quando a pessoa já tem uma maturidade, a pessoa sabe que Deus não existe. Aí é por descrença, é por raciocínio. Já um bebê dentro do útero da mãe, o bebê ele é ateu por ausência de deuses, entendeu? O ateu, um bebê, um feto dentro da mãe, ele não tem consciência ainda, não é? Não tem raciocínio. Mas ele é ateu pela ausência de deuses. Uma criança nasce sem deuses, entendeu? Você tem que entender isso. Isso é ciência, isso é sociologia, é antropologia. A criança nasce sem Deus, como também a criança nasce sem roupa. Uma criança nasce sem roupa, nasce sem Deus, a criança. Então é nesse sentido que se diz que a criança é ateia, porque por ausência de deuses. Aí quando essa criança cai numa cultura, ela nasce, e por exemplo, nasce na cultura brasileira, numa família cristã, essa criança vai receber a religião de seus pais. A criança é ateia, mas aí ela passa a ser cristã, ela passa a ser cristã por causa da cultura dos pais. Entendeu, gente? Então nós nascemos sem deuses, sem religião. Quem vai dizer qual será a nossa religião, ou nosso Deus, ou nossos deuses, é a cultura. Mas nós nascemos realmente sem deuses, nascemos sem religião. E é o que ela diz aqui, a Neuza: sou ateia desde que nasci. E parabéns. E ela diz, depois de estudar muito, olha aí, já numa fase mais evoluída, depois de estudar muito, questionar, ler, constatei que Deus não existe, viu aí? Aí depois ela estudou, ela pesquisou e ela chegou à conclusão de que Deus é uma ideia. Deus não existe de fato, entendeu? Deuses não existem, são um produto da imaginação humana. O homem cria deuses, como cria Papai Noel, entendeu? Como cria bicho-papão, mula sem cabeça, etc. Então é isso aí, belíssimo aqui o comentário da Neuza, o segundo comentário aqui. Vamos agora para o terceiro comentário, né? Aqui está, muito bem. Vamos lá, terceiro comentário. É da Cecília Leandro. A Cecília Leandro, veja aqui, a Cecília Leandro, ela é cristã. Veja aqui, ó, não estou atacando, fazendo aqui uma gozação com a Cecília Leandro, de forma alguma. A Cecília Leandro, ela é cristã. O que eu vou criticar aqui não é a pessoa dela, entendeu? O que eu vou criticar aqui é o texto dela, o que ela escreve. E como diz o Freud, a pessoa religiosa, ela se contenta com fundamentações miseráveis para a formação de seus pontos de vista. Então aqui está o terceiro comentário, a Cecília Leandro. Ela escreve assim, gente, ó. Ela diz assim, Dr. Drauzio, veja bem, Dr. Drauzio está certo. Ter fé e experimentar a vida após a morte, o que chamamos de salvação, segundo o cristianismo, não depende da gente. Veja bem, na Bíblia, livro de Efésios, está escrito: porque é pela graça de Deus que vocês são salvos, por meio da fé. Isso não procede de vocês, é um dom, ou seja, um presente de Deus. Não vem das obras humanas, para que ninguém se vanglorie. Mas se ele, sem nenhuma arrogância, em amor, perguntar a Deus por que ele não tem fé, Deus lhe dará uma resposta, pois é um Deus vivo e verdadeiro. Veja bem, então aqui, gente, ó, li aqui o comentário, né, da Cecília Leandro. Veja bem, Cecília Leandro. Então veja bem que a pessoa religiosa é o caso da Cecília Leandro aqui. A pessoa religiosa, como já dizia Freud, a pessoa não consegue raciocinar, não consegue fazer um comentário
que resista a uma análise lógica, entendeu? Aqui, gente, ó, o McDonald's, aqui no Guará 2, onde moro, ó. McDonald's, abre aí na tarde e à noite, né? Aí. Então veja, vamos aqui. A Cecília Leandro, veja o que ela escreve, ela é cristã. Veja como o que ela escreve não tem aqui, não tem consistência. Ela diz aqui que ter fé, veja bem, ela diz, ter fé não depende da vontade da gente. E ela aqui até concorda com o Drauzio Varela, não é? Porque o Drauzio diz, né, o Drauzio diz aí na entrevista, né, que ter fé ou não ter fé não depende da gente, né? O Drauzio diz. Se ter fé ou não ter fé não depende da gente, então nenhum ser humano pode sofrer punição alguma por ter fé ou por não ter fé, porque não depende da vontade da pessoa, não é isso? Então ela concorda com o Dr. Drauzio aí. Só que agora vem um absurdo aí que ela diz, ó, olha o absurdo. Ela diz aqui, ó, é pela graça de Deus, ela diz aqui, ó, recorrendo ao Novo Testamento, é pela graça de Deus que nós, seres humanos, somos salvos, ela diz, ó, e não por meio das obras humanas, ela diz, ó. Então ela diz assim, se o Drauzio Varela não tem fé em Deus, em Jesus, o Drauzio Varela, se ele não tem fé, isso realmente não depende da vontade dele, é da vontade de Deus. Aí está o problema, viu aí? Veja como o cristão, ele não consegue formular um raciocínio. A Cecília Leandro está dizendo aqui que se o doutor Drauzio Varela não tem fé em Deus, em Jesus, o fato de ele não ter fé em Deus e em Jesus é causado pelo próprio Deus e pelo próprio Jesus. Deus não quer, segundo a Cecília Leandro, Deus não deseja que o Dr. Drauzio Varela tenha fé nele. Jesus não deseja que o Dr. Drauzio Varela tenha fé nele, entendeu, gente? Veja o absurdo da afirmação aqui da cristã Cecília Leandro. Não é um absurdo? Ela diz que a fé em Deus é Deus que dá esse atributo à pessoa. Se Deus não quer que uma pessoa tenha fé nele, Deus não dá a fé. Ora, se Deus não dá a fé a todas as pessoas, você entendeu? Se Deus não dá a fé a todas as pessoas, só dá fé a quem Deus quer, então as pessoas que não têm fé em Deus não podem ser punidas. Porque a fé em Deus não depende da vontade da pessoa, depende da vontade de Deus. Viu aí, gente, como a pessoa cristã não consegue raciocinar? E aqui está, ó, está lá na página. Vá lá, Canal Brasil, e você vai ver aqui, ó, o comentário da Cecília. Então a Cecília Leandro, veja aqui, ó. Ô, rapaz, só um pouquinho aqui, ó. Rapaz, o homem tá bonito, rapaz. Não vou nem filmar você, não. Tô filmando não, viu? Prazer em revê-lo, rapaz. E aí, cara, grande. Essa aqui é um hobby meu aí. Sempre escrevendo. Não, eu vi o seu ali e falei, vamos dar um abraço. Que bom, prazer em revê-lo, cara. Tudo bem com você? Demais, o senhor. Tá parecendo com o Elvis Presley. Obrigado. Elvis com 21 anos de idade. Bom, Richard. Tá tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Tudo bem, cara, tudo tranquilo. Isso aqui é um hobby que eu faço sempre. É bom demais pra cabeça, né? Porque se ficar aposentado em pracinha jogando dominó, você tá morto. É, isso mesmo. Morre logo. Eu tô trabalhando no quarto aqui do Guará. Eu soube, eu tô sabendo. Beleza? Tô sabendo. Prazer em revê-lo. Valeu. Tudo bom? Tchau, tchau. Você não vai sair aqui não? Não, esquenta não. Valeu, irmão. Valeu. Abraço, Shelly. Valeu, cara. Conheci o Richard aí, ó, lá no Gama, gente boa. Hoje ele é do Corpo de Bombeiros aqui, ó. Ele está em ação aqui, ó, trabalhando aqui no Corpo de Bombeiros. Aí eu resolvi não filmá-lo, né? Ele está aí, ele é aqui oficial do Corpo de Bombeiros. Conheci lá no Gama, o Richard, ainda é criança. Gente boa. Então é isso aí, gente. Então você vê que a Cecília Leandro, né, não diz coisa por coisa, né? Ela diz, veja o absurdo, se o doutor Drauzio Varela não acredita em Deus, ele tem razão. A fé não depende da pessoa, depende de Deus. Então se o doutor Drauzio Varela não acredita em Deus, a culpa é do próprio Deus.
que não quer que o Dr. Drauzio Varela acredite nele. É o que ela diz aqui, ó, gente. Viu aí como o Freud tinha razão quando dizia que a pessoa religiosa, ela não consegue formular um raciocínio. A pessoa religiosa tem deficiência para raciocinar. Viu aí? E é verdade. Ora, se Deus não quer que o Dr. Drauzio Varela acredite nele, então a culpa é do próprio Deus. Porque bastaria Deus, não é, fazer com que Drauzio Varela acreditasse nele, mas Deus não quer. Se Deus não quer, então a culpa não é de Deus? É. O raciocínio é que é torto, não é, gente? Não é triste a situação dessa? Raciocínio é triste, não é? Mas é isso aí, entendeu? Então vamos lá, vamos continuando aí. Vamos pegar mais comentários, né, gente? Vamos lá, vamos lá. Vamos agora, gente, aqui, ó, ao quarto comentário. Estou lendo comentários lançados lá no Canal Brasil, na entrevista do Drauzio Varela com o Gilberto Gil. Gente, os comentários estão lá, aqui, ó, todos anotados aqui. Peguei isto aqui hoje. Quarto comentário. A pessoa se apresenta com Cobalum. Ela escreve assim: independente da crença de cada um, acredito que a fé é uma excelente ferramenta para a plenitude do espírito. Eu acredito que a fé é o complemento que a disciplina necessita para transformar um projeto de vida em realidade. Outra coisa é dizer que as religiões monopolizaram as qualidades humanas. Isso realmente é uma falácia. Antes de sermos ateus ou não, somos seres humanos, uns muitíssimo diferentes dos outros, mesmo irmãos. Enfim, que cada um creia no que queira crer, ou no que não queira crer, e que as leis se cumpram integralmente para todos. Esse é o meu profundo desejo. Muito bem, o Cobalum aqui, o texto dele, vamos aqui explicar. Ele está dizendo aqui, o Cobalum, ele está dizendo aqui que aqui ele elogia a fé, não é? A fé, ele diz aqui que a fé é importante, né? Para aquele que crê, entendeu? A fé é importante para a pessoa que crê. E ele diz aqui que as religiões, dizer que as religiões monopolizaram as qualidades humanas, isso realmente é uma falácia. É porque o Drauzio diz, na entrevista o Drauzio, que alguns religiosos dizem que ateus são pessoas de péssima índole, porque não acreditam em deuses. Então, aí o Drauzio diz ao Gilberto Gil que as religiões monopolizam as condutas humanas, dizendo que basta ser religioso para ter boas condutas humanas. Basta acreditar em Deus para ser bom. E isso aí é um erro, não é? E o Cobalum aqui não entendeu a colocação do Drauzio Varela. O Cobalum aqui está dizendo que é uma falácia dizer que as religiões monopolizam as qualidades humanas. Então o Cobalum, ele não entende de religião. Ele não estuda religião, né? Como eu estudo, como o Dr. Drauzio Varela tem essa ideia, não é? É fácil ver que as religiões monopolizam as boas condutas humanas. E isso é fácil. Líderes religiosos, padres e pastores evangélicos dizem aos fiéis que quem crê em Deus faz o bem. Quem crê em Deus é uma pessoa boa. Isso é divulgado, todo mundo sabe. Há alguns anos aí o Datena, não é? Disse lá, fez uma crítica aos ateus, o Datena, lá no programa lá, né? Brasil Urgente, na Bandeirantes. O Datena, dizendo que um crime lá, houve um crime feio, ele dizendo que o criminoso só podia ser ateu, porque a pessoa que acredita em Deus não pratica mal. Olha aí, o Datena disse que quem acredita em Deus não pratica o mal, que o assassino só podia ser ateu, um assassino lá. Viu aí a cabeça do Datena?
é um cérebro fraco, entendeu? Dizer que uma pessoa que pratica o mal é ateia e não religiosa, quando isso não é verdade. Então as religiões, elas pregam, cada religião prega que quem crê em Deus age bem, é pessoa de bem. As religiões monopolizam realmente como se fossem um monopólio das boas condutas humanas. E é o que disse o Drauzio, e é verdade. O Cobalum aqui não entende nada do efeito da religião. O Cobalum aqui está mais por fora do que bunda de índio, entendeu? E aí ele diz, né, que antes de sermos ateus, veja aqui, ele elogia a liberdade, veja. Ele diz assim, ó, veja o que ele diz, ó. Enfim, olha aqui, ele diz, ó, ele é a favor da liberdade, o Cobalum. E aí ele merece aplausos. O Cobalum aqui, ele é a favor da liberdade religiosa. Ele diz aqui, ó, ele diz assim, ó, que cada um, olha aí, olha o que ele diz, que cada um creia no que queira crer, ou no que não queira crer. Olha aí. Então ele é a favor da liberdade religiosa, viu bem? Ele diz aí que é a favor, que cada pessoa tem o direito de crer ou de não crer. O Drauzio Varela tem o direito de crer ou de não crer. Ele tem o direito de não crer, o Drauzio Varela. Como um cristão qualquer tem o direito de crer. Ele está dizendo aqui, o Cobalum, que ele é a favor da liberdade religiosa. Só que a liberdade religiosa, ela não é protegida pelas religiões, e principalmente pelo cristianismo. Os cristãos não respeitam a liberdade religiosa. Os cristãos, o cristianismo, ele diz que Deus, só Jesus, entendeu? Que a crença sua deve ser só em Jesus. Se você não acreditar em Jesus, se você não crer em Jesus, quando morrer, só quando morrer, hein? Você será queimado eternamente no fogo do inferno. Então o cristianismo, ele não respeita a liberdade de crença. O Cobalum aqui, ele diz que ele respeita a liberdade de crença. Só que as religiões não. E o cristianismo não. O cristianismo não respeita a liberdade de crença. Entendeu? Se você não acreditar em Jesus, não existe salvação para você. Viu aí? Não respeita. O Cobalum aqui, ele diz, ó, que cada pessoa, cada um creia no que queira crer ou no que não queira crer. É o direito que cada um tem de crer ou não crer. Só que as religiões, principalmente o cristianismo, não dá esse direito. Não existe liberdade religiosa aí no cristianismo. É como diz o Drauzio Varela, não é? É como diz o Drauzio Varela, não é isso? As religiões, elas querem ser o monopólio das boas condutas humanas. E não são. Não são o monopólio das boas condutas humanas. É isso aí, gente. Então o Cobalum aqui, ele erra quando ele critica o Drauzio Varela, dizendo que é uma falácia dizer que as religiões querem ser o monopólio das boas condutas humanas. Aí o Cobalum erra. E ele acerta aqui quando ele torce pela liberdade religiosa. Só que as religiões, como diz o Drauzio Varela também, as religiões não respeitam a liberdade religiosa. Uma religião não respeita a liberdade de crença da outra. E o cristianismo é mais um exemplo aqui, gente. Entendido isso aí? Então aí o quarto comentário, né? São 25, hein? Vamos ver se dá para trazer todos hoje aqui, né? Vamos ver. Eu estou com a bateria e meia aqui. Então vamos lá. Vamos agora ao quinto comentário. O quinto comentário é do Ricardo aqui, lá na página Canal Brasil, a entrevista, hein? Veja lá, todos lá. Quinto comentário, Ricardo Música. Ele escreve assim, veja o que ele diz. Tenho minhas suspeitas que o Gilberto Gil também é ateu. Em várias entrevistas, ele disse que Deus é uma criação da mente humana. Isso nada mais é do que um pensamento ateísta. Então aqui vamos lá. Aqui, gente, ó, o Ricardo está dizendo que ele suspeita que o cantor Gilberto Gil também seja um ateu. E ele diz aqui,
ele diz aqui que em várias entrevistas, ele diz, hein? Em várias entrevistas, o Gilberto Gil, já... Aê, depois vem aí, entrevistar você aí. Não, aqui é câmera. Depois vem aí entrevistar você aí. Valeu. Aí, o cara ali gostou, viu? Aí. Então ele diz aqui que o Gilberto Gil, ele suspeita, né, que o Gilberto Gil seja um ateu também. E ele diz que em várias entrevistas o Gilberto Gil disse que Deus é uma criação da mente humana. Então veja, o Gilberto tem toda a razão, Gilberto Gil, né? Gente, quem estuda ciência, quem estuda antropologia, quem estuda sociologia, quem estuda a história do homem no planeta Terra, sabe que deuses são uma criação do homem. É o homem que cria deuses conforme sua cultura. Deus algum existe, Deus algum apareceu diante de alguém, Deus algum fala, Deus algum age para ajudar ou para prejudicar alguém. Então Deus, esse nome Deus, é uma ideia, é uma fantasia do homem. O homem cria muitos personagens que não existem. O homem cria deuses, demônios, anjos, almas, espíritos. O homem cria Papai Noel, boitatá, mula sem cabeça. O homem cria bicho-papão, entendeu? Como se realmente existissem. O homem cria Iemanjá, a rainha do mar, que não existe também. Tudo isso faz parte da abstração humana. Então ele diz aí que o Gilberto Gil, em várias entrevistas, já disse isso aí, né? Que deuses não existem, Deus não existe. Deus é um produto da mente humana. E isso é uma verdade. Então aqui, gente, o quinto comentário, né? Do Ricardo aqui, M Música. Tudo lá no Canal Brasil. Faça como a Rosiane Monteiro. A Rosiane, por meio do meu canal, foi lá e assistiu a entrevista lá no Canal Brasil. Então faça como ela, assista lá. Tudo o que o Drauzio Varela fala lá, está aqui na minha série Ateus Escrevem para Drauzio Varela. Então ali, eu falei com um amigo meu, né, um rapaz que eu conheci, que ele é oficial do Bombeiros, ó. Ele trabalha aqui, ó, Corpo de Bombeiros aí, ó. O grande Richelli morava lá no Gama, conheci o Richelli ainda criança. E aí, ó, hoje aí é um homem aí, ó, vitorioso, membro do belíssimo Corpo de Bombeiros aí, ó. Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Gente, é isso aí, né? Então vamos aqui agora ao sexto comentário. Vamos aqui ao sexto comentário, né? Vamos aqui ao sexto comentário. Procurar aqui. Então veja, agora aqui é mais fácil, né, gente? Porque quando era com o celular, aí complicava, né? Com o celular complicava. Agora é mais fácil. Vamos aqui. Olha aqui. O sexto comentário, né? Vamos aqui. É do Wilson Natureza. Ele escreve assim. Ainda bem, olha o que ele escreve, escute bem. Ainda bem que nasci nesse século 21. Ainda bem que nasci nesse século. Posso não aceitar Cristo, nem Deus, que não vou ser condenado pela Inquisição. A única coisa que ficou, a tentativa da religião de pôr medo que vamos para o inferno, se não acreditar em Deus. Veja que bonito aqui o comentário do Wilson Natureza. Ele diz aí, gente, ó, que ele é uma pessoa feliz, o Wilson, por viver neste século aqui, ó, século 21. Por quê? Porque ele vive no século 21, um século bem evoluído, diferente do mundo antigo, diferente do mundo da Bíblia, por exemplo. Então o Wilson aqui, ele está muito feliz por morar aqui, por viver neste século 21. E por quê? Ele diz aqui, ó,
Porque neste século XXI, morando aqui no Brasil, onde existe liberdade de crença, o Wilson, ele é feliz, porque ele tem o direito de crer em Deus, de crer em Jesus, como também ele tem o direito de não crer em Deus, como também o direito de não crer em Jesus. Então ele está dizendo que ele é muito feliz por ter nascido neste século e no Brasil, porque existe liberdade de crença, coisa que não havia no mundo antigo, coisa que não havia no mundo da Bíblia, por exemplo, né? Viu aí, gente? Que belo comentário. Veja como a gente aprende aí com os comentários, não é? Então aqui o Wilson Natureza está dizendo que a religião, ela persegue, no mundo antigo, ela perseguia pessoas que não acreditavam em Deus. E isso é verdade, o cristianismo matou muitas pessoas por não acreditarem em Jesus, em Deus. Quando o cristianismo tinha força para decidir sobre a vida das pessoas. Hoje não tem mais. Mas quando o cristianismo tinha força para decidir sobre a vida das pessoas, o cristianismo matava. Isso está na história do cristianismo, qualquer livro de história do cristianismo. Então não existia liberdade de crença no mundo antigo. Na Bíblia não existia liberdade de crença. Entendeu? Então é isso que está dizendo o Wilson Natureza. Veja como é o comentário de uma pessoa inteligente, diferente de uma pessoa ignorante. O que o Wilson Natureza está dizendo aqui está na história do homem. Ele está dizendo que hoje ele vive no século XXI, que ele mora em um país, Brasil, que dá direito a ele de crer em Deus ou não, de crer em Jesus ou não. Então ele é feliz por isso. Já no mundo antigo, na Bíblia, não. Na Bíblia, se você não acreditasse em Deus, eles matavam. E Jesus está lá no Novo Testamento. Se você não crer em Jesus, quando morrer, você será torturado eternamente no fogo do inferno. Viu? Então, o direito de crer em Jesus ou de não crer em Jesus, lá no Novo Testamento, não existia. Você tinha que crer em Jesus. Se você não crer em Jesus, você será condenado. Viu aí? O cristianismo não é uma religião de amor. Então aqui o Wilson Natureza, parabéns. Ele diz aí que a religião e aí o cristianismo, né, matou muita gente por não acreditar em Jesus e que o cristianismo ainda prega a tortura eterna para quem não acreditar em Jesus, o que é uma coisa horrorosa. Então aqui, belíssimo o comentário do Wilson Natureza. Vamos agora, gente, agora ao sexto comentário aqui. Vamos lá. Quem comenta é o Reinaldo Nascimento. Ele escreve assim: não sou ateu. Veja aí o que ele escreve. Não sou ateu, mas respeito quem seja. Veja bem. Não há nenhum registro na história de que eles tenham promovido o massacre de quem pensa diferente, de quem tenha cobrado dízimo de miseráveis ou formado bancadas corruptas na Câmara dos Deputados. O Reinaldo Nascimento está dizendo aqui que ele não é ateu, mas ele respeita os ateus. E ele está dizendo aqui que os ateus não matam por não acreditarem, não matam pessoas, os ateus, em nome do ateísmo, para que as pessoas deixem de acreditar. Então ele diz aqui que os ateus não fazem isso, que são os religiosos que se unem e formam e praticam maldades, os religiosos. Que os ateus, eles não matam em nome do ateísmo. Isso é uma verdade. Você não vê nenhum grupo terrorista no Brasil. No Brasil não existe terror, né? Fora do Brasil, não existe um grupo terrorista formado por ateus. Os grupos terroristas que temos no planeta Terra são formados por pessoas religiosas. Veja lá, estude os grupos terroristas. São pessoas religiosas que estão nos grupos terroristas. Você vê, aqui o Reinaldo Nascimento, né? Veja bem. Ele diz aí, ó, veja o que ele diz, ó. Que a violência que a gente vê hoje, principalmente fora do Brasil,
essa violência aí, ó, a intolerância religiosa, é a marca de religiões. Não tolera a crença dos outros em outros deuses. Ele diz aqui, ó, ele diz que os ateus não se reúnem para praticar o mal. Já muitos religiosos fazem isso. E você vê grupos aí terroristas, né, fora do Brasil principalmente, grupos terroristas, todos eles formados por pessoas religiosas e não por ateus. Então ele diz aqui que os ateus, entendeu? Os ateus não estão aí, estão muito longe do mal, os ateus. E que os religiosos é que estão mais perto do mal. E a gente vê isso aí com muita facilidade, não é, gente? É aqui o belo comentário dele. Vamos agora aqui a mais comentários, né? Vamos aqui. Vou trazer agora aqui o comentário, né? Aqui, o 8º comentário, né? Do Fábio Ribeiro. Veja aqui, ó. O Fábio Ribeiro escreve aqui, faz um comentário um pouco longo, não é? Ele escreve assim, ó: tenho uma família de fanáticos. Veja o que ele diz, ó: tenho uma família de fanáticos. Realmente chega a enojar alguns deles. Olha aí, alguns deles. E ele diz: fiquei por 11 anos na igreja sem ter qualquer tipo de relacionamento com mulher, até o dia que me apaixonei por uma e por força da carne pequei, o que para muitos deles foi pecado mortal, ao qual eu já estou condenado a sofrer nas trevas. Tive diversas experiências ruins na vida, depressões, inúmeras frustrações, decepções, tombos dolorosos ao qual a vida me deu, e de fato comecei a ter a percepção de quão poderoso é o mal. Eu achava que Deus iria me guardar do mal e das sensações ruins nesse mundo. Achava que teria esposa e filhos e que teria uma vida feliz e de obediência. Talvez, em muitos momentos, desejei isso do fundo da minha alma. Porém, vendo a maldade humana, e por última, passei por um assalto, o quarto já, onde cheguei a ser agredido covardemente, comecei a ter a percepção do poder do mal. O mal realmente nos deixa marcas profundas e toda a inocência e a pureza que há no nosso ser, de alguma maneira, vai embora. E fico me perguntando se realmente Deus existe e o porquê de tantas coisas negativas e ruins me aconteceram. Detalho ainda que tenho uma tatuagem de Jesus Cristo no braço, mas estou em um momento em que me considero agnóstico. Às vezes tenho raiva disso, penso não ser o correto, mas penso ser o mais lúcido para uma vida e às vezes uma vida sem sentido até hoje. Então você vê aqui, gente, belo comentário, né? Belo comentário aqui do Fábio Ribeiro, né? Ele diz aqui, ó, que ele nasceu numa família de fanáticos, olha aí. Então, se ele nasceu numa família de fanáticos, ele nasceu numa família religiosa, porque o fanatismo está ligado à religião, não é? Os 3 ramos aí criados pelo homem, religião, futebol e religião, né? Religião, futebol, esqueci aqui agora o outro. Então, religião, futebol e política. Religião, futebol e política são coisas criadas pelo homem que são marcadas por fanatismo. E a religião dos 3 é ainda a pior. A religião é marcada por fanatismos. Então ele mesmo diz aqui, o Fábio Ribeiro, que ele nasceu numa família religiosa, uma família de fanáticos, e aí cristãos, não é? Horríveis, cristãos. E ele diz aí que realmente ele chega a enojar alguns desses aí da sua família. Ele diz aqui que passa a ter nojo de alguns cristãos aí da família dele. E ele diz aí que se apaixonou por uma mulher, houve sexo, e aí os parentes dele, veja bem, a cabeça, né?
dizendo que por ele ter feito sexo com a menina, sem casamento, quando morrer, o Fábio Ribeiro irá para as trevas, será queimado eternamente no fogo do inferno. E os cristãos ainda dizem que o cristianismo é amor. Os cristãos não sabem o que é o amor. Eles têm que ir a um dicionário da língua portuguesa e olhar lá o substantivo amor. O que significa amor? Amor, gente, é um sentimento muito profundo. Não é qualquer pessoa que ama, não. Só da boca para fora. Quem ama não mata. Quem ama não tortura. Quem ama não faz mal a alguém, só faz o bem. Entendeu? Amor é isso. Amor é isso. E aqui o Fábio Ribeiro, ele diz ainda que ele sofre muito, já foi assaltado aqui, ó, 2 vezes, 4 vezes ele foi assaltado, ó. Ele não diz aqui onde mora, né? Deve ser na capital, Rio de Janeiro. Ele já foi assaltado 4 vezes, olha aqui, né? Chegou a ser agredido, né? Olha aí, gravemente, ó. Triste, né? Ele já foi aí assaltado, se envolveu com a mulher, não deu certo, aí, ó. Então ele diz aí que diante de tudo isso, de tantos problemas pelos quais ele passa, né? Ele, como cristão, ele acreditou que existe um Deus que ajuda as pessoas, né? Nas horas mais difíceis, né? Essa foi a ideia, né? Passaram para ele, né? O pastor lá da igreja adventista, ou da igreja evangélica, passou para ele que Deus protege as pessoas, que Deus guarda as pessoas, que as pessoas devem orar pedindo proteção a Deus. Só que isso não é verdade. Deus algum existe, Deus algum protege alguém, Deus algum socorre alguém. Ele foi aqui, ó, o exemplo dele, foi assaltado 4 vezes. 4 vezes aqui o Fábio Ribeiro disse que foi assaltado. E Deus algum apareceu lá na hora do assalto para matar, por exemplo, lá, né, o ladrão. Não. Ele foi assaltado 4 vezes, por quê? Porque não havia naquele momento, naqueles lugares, naqueles momentos do assalto, não havia um policial ali. Se houvesse, o resultado seria diferente. Então ele disse que cansou de esperar, né, esse Deus para ajudá-lo em alguma coisa, ajudá-lo, e nada. Então ele disse que tudo isso também leva à descrença, né? Leva à descrença em Deus, porque você não pode contar com Deus, você não pode contar com Jesus, não pode, porque eles não agem, eles não atuam, é isso que ele quer dizer aqui, e que isso leva muita gente, né? Leva muita gente à descrença, que leva, né? Muita gente à descrença, não é isso? É o que ele quer dizer aqui. Belíssimo aí o comentário dele, e ele aí me parece ser uma pessoa, né, muito infeliz, né? Mas ele tem que mudar esse pensamento dele, né? Ninguém nasceu para ser infeliz, não é? Ninguém nasceu para ser infeliz, não é? Ele tem que mudar esse pensamento dele. Então, gente, até aqui agora, ó, até aqui agora, 8 comentários aí analisados, né? 8. Vamos mais, vamos pegar mais comentários aqui. Vamos lá, vamos aqui. Vou pegar aqui o comentário agora, o 9º comentário, 9, hein? Até agora. É o Paulo Souza. Gente, como é gostoso, né? A gente ouvir comentários, né, de ateus e cristãos, não é? Como é gostoso, não é? Gostoso? É, ué. É gostoso, a gente vai aprendendo, né? Como as pessoas pensam, né? Como as pessoas vivem, né? A gente vai ouvindo aqui as decepções, né, das pessoas, como também a gente vai aqui ouvindo, né, as alegrias das pessoas, né? É assim, é a vida, né? É a vida. Mas viver é bom demais, né, gente? Viver é bom demais, apesar dos problemas. Estamos vivos, isso é que importa, né? Estamos vivos, não é isso? Então aqui, ó, vamos lá agora ao 9º comentário, ó, 9. Vamos aqui. É do Paulo Souza. Todos aqui, gente, ó, estes comentários aqui estão lá no Canal Brasil, na entrevista do Drauzio Varela com o Gilberto Gil. Depois daqui, vá lá. Faça aí como fez a Rosiane Monteiro, né? Veja lá como ela fez. Então aqui comentário número 9, Paulo Souza. O Paulo Souza escreve assim: não sou ateu,
mas sou um eterno questionador. Ou seja, eu não sirvo para a religião, pois eles não podem me controlar. E eu entendo os ateus, pois eles sabem que Deus não interfere. Olha aí, bonito comentário aqui do Paulo Souza, não é, gente? Ele diz que não é ateu, olha aí, não sou ateu, ele diz. Mas aí ele diz, ó, sou um eterno questionador. Ele diz que o cérebro dele está sempre questionando as coisas, viu aí? Sempre questionando as coisas. Se o cérebro humano está questionando as coisas, então esse cérebro humano jamais será religioso, entendeu? Porque se você questionar, nenhuma religião fica, nenhuma crença religiosa, entendeu? Então ele diz aqui que ele é um questionador, não é ateu, ele é um questionador. E ele diz aí que ele não serve para religião alguma, pois a religião, ela quer controlar as pessoas, passar suas doutrinas, não é? E ele diz aqui que ele entende os ateus. Ele diz que ele entende os ateus e que os ateus sabem que Deus não interfere. Olha aí, bonito o comentário aqui do Paulo Souza, muito bonito. Realmente ele diz aqui que entende os ateus. Ele diz que os ateus estão certos quando dizem que Deus algum existe e que Deus algum interfere na vida de alguém. Ele diz que Deus algum interfere na vida de alguém. E qualquer pessoa sabe disso. Qualquer pessoa sabe disso. Que Deus algum interfere na vida de alguém. Ele diz aqui que não é ateu, mas que esse Deus aí, propagado pelas religiões, não existe. É um Deus que não interfere na vida de quem quer que seja. Entendeu, gente? Ali uma igreja católica, aqui ó, no Guará 2, olha aí, na QI 7 aqui, ó, aqui um prédio aqui, ó, mais um prédio bonito aqui, ó, Thaís Imobiliária, aí também a OAB aqui, ó, advogados, e um banco aqui embaixo, Santander. Aí, vocês conhecendo aí o Guará 2, aqui é onde eu moro, hein, gente? Vamos passar para cá e vamos pegar agora mais comentários, né? Vamos pegar agora o 10º comentário, né? Vamos aqui, 10º comentário, vamos lá, são 25, hein, vamos ver se dá pra, se não der continua no outro vídeo, hein. Então vamos aqui, ó, o 10º comentário, vamos aqui, gente, aí, quem escreve aqui é um cristão, agora, veja como o cristão, ele não consegue fazer um texto racional. Ele não consegue fazer um texto que resista a uma análise lógica. Não consegue. E é o caso aqui do Fábio Ramos. Nada contra a pessoa dele. Nada contra a pessoa do Fábio Ramos. Vou analisar aqui o que ele escreve, que é outra coisa bem diferente. Ali, idosos aí jogando na pracinha, aí, ó. Jogando ali dominó. Aí. Jogando dominó. Olha lá. Então vamos lá. O Fábio Ramos, ele viu lá a entrevista, né, do Drauzio Varela com o Gilberto Gil. Veja bem. E ele não gostou do Drauzio Varela. Não gostou. Ele é cristão aqui, o Fábio Ramos. Ele escreve assim, veja o que ele escreve. Você, Drauzio Varela, caiu 1 trilhão de anos-luz no meu conceito, viu aí? Veja como a religião, ela traz o fanatismo. Veja como a religião está longe do amor. Veja como a religião está longe da bondade. Veja aqui, o cristão Fábio Ramos escreveu aqui que o Drauzio Varela, lá na entrevista, por ter dito que é ateu, então aqui o cristão Fábio Ramos diz que o Drauzio Varela caiu aqui 1 trilhão de anos-luz no conceito aqui do Fábio Ramos. Então ele diz que está decepcionado, o Fábio Ramos, o cristão, ele está decepcionado com o Drauzio Varela, porque o Drauzio disse lá que, né, disse que ele é ateu. Então,
pelo simples fato de Drauzio ter dito que é ateu, bastou isso aí, gente, para o cristão Fábio Ramos aqui não gostar mais do Drauzio Varela. Viu aí, gente? O cristão aqui, Fábio Ramos, ele aqui traz mais uma prova de que a religião causa fanatismo. Mais uma prova aqui, ó. E não sou eu que estou dizendo, não, o próprio cristão Fábio Ramos. Ora, ele tinha um conceito muito bom sobre o Drauzio Varela. O conceito dele era maravilhoso sobre o Drauzio Varela. Só que agora ele mudou. Ele diz aqui que o Drauzio Varela caiu no conceito dele 1 trilhão de anos-luz. Viu aí? Isso tem nome: fanatismo religioso, intolerância religiosa, que é própria das religiões. E aqui o próprio cristão Fábio Ramos provando aqui que o cristianismo é uma religião intolerante. Você não pode gostar de quem não é cristão. Você tem que criticar, você tem que macular a imagem de uma pessoa que não é cristã. Viu aí? O próprio Fábio Ramos aqui trazendo essa doença aí chamada intolerância religiosa. Se o Drauzio Varela, médico respeitado, homem inteligentíssimo, batalhador, trabalhador, se o Drauzio Varela se declara ateu, basta fazer isso, se declarar ateu, para que um universo de cristãos passem a macular a imagem dele. Viu aí? Isso tem nome e se chama intolerância religiosa, fanatismo religioso, que está nas religiões e não no ateísmo. Viu aí, gente? Viu aí? Vamos lá! Vamos lá! Hoje, 5 de abril de 2025, sábado maravilhoso, eu aqui filmando Guará 2 aqui onde eu moro e lendo comentários aí maravilhosos. Vamos lá! Mais prédios aqui, ó, olha aí. Vamos lá! Agora vou ler aqui, gente, o 11º comentário, hein? 11 comentários até agora. Vamos aí. Quem comenta agora é José Arthur Costa. José Arthur Costa. Mais um cristão, hein, gente? Vamos ver aqui o comentário dele, hein? Vamos aqui ouvir. Vamos lá. Uma igreja ali, ó. Congregação Cristã. Aí, ó. No Brasil. Mais uma igreja que é cristã. Então vamos aqui, gente, ó. O cristão aqui, José Arthur Costa. Veja bem o teor do comentário de cristão. Veja bem. O José Arthur Costa escreve assim: ele, Drauzio Varela, não consegue acreditar. Veja o que ele diz. Ele, Drauzio Varela, não consegue acreditar. Foi sincero. Não é fácil acreditar realmente. Somente os que creem, veja bem, conseguem entender isso. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque eles não conseguem discernir as coisas espirituais. Gente, é o que eu sempre digo aqui. A pessoa religiosa, ela não consegue formular, ela não consegue fazer um comentário racional. Ela não consegue fazer um comentário que resista a uma análise lógica. Então ele está dizendo aqui, o José Arthur Costa, que o Drauzio Varela, que ele não consegue acreditar. Ele está dizendo aqui, veja bem, que ele, o Drauzio Varela, um homem culto, médico, um dos maiores oncologistas do Brasil, ele está dizendo aqui que o Drauzio Varela não consegue acreditar em Deus. É o que ele está dizendo. Veja bem, um cristão, José Arthur Costa. E ele diz aqui que realmente não é fácil acreditar. Ele disse aqui que o Drauzio Varela foi sincero.
porque ele diz que não é fácil acreditar. E aí ele diz, somente os que creem em Deus, veja, conseguem entender isso. Veja, já é para você morrer de rir, não é? Ele diz aí que os que creem em Deus, em Jesus, esses aí, eles conseguem entender isso, conseguem entender a crença. Veja que coisa mais sem sentido isso, né? Mas é o José Arthur Costa aqui escrevendo, ó. Então ele diz que a Bíblia, aí ele vai à Bíblia. Ele diz que a Bíblia diz que o homem natural, hein? Ou seja, o homem, vamos pegar o Drauzio Varela, homem culto. Ele diz que a Bíblia diz que o homem culto, o Drauzio Varela, não entende as coisas do Espírito. Porque eles não conseguem discernir as coisas espirituais. É para você morrer de rir, não é, gente? É para morrer de rir, não é? É engraçado isso aqui, não é, gente? Como é que pode, né? Aí diz que a Bíblia diz, né, que o homem natural não entende as coisas do Espírito, que as coisas do Espírito só podem ser entendidas pelos que creem. Olha que argumento mais ingênuo, né, gente? Mais infantil, não é? Vamos aí, ali mais apartamento residencial ali, hein? Então veja aqui, ó, ele dizendo que somente os que creem em Jesus é que entendem o que é a crença. Veja, aqueles que creem em deuses, aqueles que creem em espíritos, aqueles que creem em Papai Noel é que entendem da crença. É para você morrer de rir, gente, é ou não é? Mas é essa a cabeça do homem religioso. Entendeu? É essa a cabeça do homem religioso. Então vamos aqui a mais comentários, né? Vamos agora ao 12º comentário, 12 comentários até agora. Quem escreve agora é o Sidney Vieira. O Sidney Vieira, ele escreve assim: sempre questionei os deuses, pelo menos desde que percebi minha existência. Acho que isso se deu por volta dos 6, 7 anos, talvez, como sou um cético questionador. Então, não sobrou espaço para crer em deuses que podem tudo e não fazem nada. Belíssimo aqui o comentário do Sidney Vieira. O Sidney Vieira aqui está dizendo aqui que ele sempre questionou os deuses, né? Apresentados aí por várias religiões. Ele sempre questionou isso aí. E ele está dizendo aqui que esse questionamento dele começou aí por volta de 6 ou 7 anos de idade. 6 ou 7 anos de idade. E ele diz que ele é um cético questionador. E por ser questionador, ele diz aqui que por ser questionador, não sobrou espaço aqui, ele diz aqui que por ser questionador, não sobrou espaço para ele crer em deuses que podem tudo e não fazem nada. Viu aí, gente, o que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui que ele é um cara questionador. Olha aqui, que ele é um cara questionador, veja bem. E ele diz aqui que por ser questionador, não sobrou espaço no cérebro dele para acreditar em deuses, porque são fantasias. Deuses são um produto da imaginação humana. Então ele diz aqui que não consegue acreditar em deuses, e principalmente em deuses que podem tudo e não fazem nada. Não é isso? As religiões dizem que Deus, o cristianismo, né, no caso, diz que Deus está aí atuando, que Deus ouve orações, que Deus está aí ajudando as pessoas, né? E você vê que não é nada disso acontece. Pelo contrário, não é? Nada disso acontece. Ele diz aqui que não consegue acreditar em deuses que podem tudo e não fazem nada. Então as religiões propagam que seus deuses são poderosos, né? São poderosos, só que esses deuses nada fazem, né?
são inertes, não agem, não atuam, né? É o que ele diz aqui. As pessoas criam deuses, colocam superpoderes nesses deuses, só que esses deuses não agem. E você vê aí um exemplo agora com o Papa Francisco, né? Ali, mais comércio, ó, girafas ali, ó. Região onde eu moro, hein, gente? Aí. Então você vê, ó, vamos aqui. Grande comércio aí, ó. Então você vê aqui o comentário do Sidney Vieira. Muito bom, muito bom. Ele disse que por ser questionador, ele não aceita religião alguma, não aceita crença em Deus algum. E principalmente em deuses que podem tudo e não fazem nada, não é? É o que ele diz aí, ó. Viu aí? Aí. Região do Guará, aí. Vamos agora ao 13º comentário. 13º comentário, né? Vamos aqui. 13º comentário. Quem comenta aqui agora, gente, é William Peira. William Peira. Ele é um cristão. Veja, eu vou ler aqui o comentário e você vai se assombrar aí com o que ele escreve. Mas é isso mesmo, isso é próprio das pessoas religiosas, que não escrevem coisas que resistam a um estudo sério, a uma análise lógica. Vamos aqui para você entender, passar para cá. Vamos aqui. Vamos para cá, né? Aí, vamos para cá. Então vamos aqui. Passar ali, pegar um pouquinho ali pegar um pouquinho aqui, ó. Pegar um pouquinho aqui a vegetação aqui. Aí, passando aqui, ó. Aqui, opa, estas árvores aqui belas. Então vamos lá. Ele escreve assim, William Peira. Veja o que ele escreve. A própria Bíblia, ele escreve aqui. A própria Bíblia fala, a fé é um dom de Deus. Ou seja, nem todos terão fé, pois a fé é para quem Deus tem misericórdia. Como diz Romanos, Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Viu aí, gente? Você que ouviu aí o comentário, você deve estar se perguntando, né? Como é que uma pessoa, como é que um cristão escreve uma bobagem dessa aqui, hein? Mas está lá, aqui, ó. E está lá, no Canal Brasil, na entrevista. Veja lá. Aqui, ó, William Peira, ele escreve assim, vou ler de novo, ele diz, ó, a própria Bíblia fala, a fé é um dom de Deus, ou seja, nem todos terão fé, pois a fé é para quem Deus tem misericórdia, como diz Romanos 9, Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Viu aí, gente, como a pessoa religiosa não consegue raciocinar? Veja que loucura aqui, ó. O William Peira, cristão, está dizendo que se o Drauzio Varela não tem fé em Deus, em Jesus, isso aí é porque o próprio Deus e o próprio Jesus não querem que Drauzio Varela acredite neles. Sim, é para rir ou não é, gente? Ele está dizendo aqui que Deus escolhe as pessoas que terão fé nele ou não. Ora, se Deus escolhe as pessoas que terão fé nele ou não, então as pessoas que não têm fé em Deus não podem ser castigadas, porque elas não têm culpa, elas não foram escolhidas por Deus para acreditarem nele. Não é um absurdo, gente? Parece até que a pessoa sofre aqui de problemas mentais, não é? Mas não é não. Esse é o pensamento cristão que não raciocina, que não questiona. Ele está dizendo aqui, repito, o William Peira está dizendo aqui que a fé é um dom de Deus e que nem todos terão fé, nem todos, só terão fé em Deus aquelas pessoas que Deus escolher. Olha, aquelas pessoas que Jesus escolher. Então as pessoas que Jesus não escolher, essas pessoas não terão fé, mas não podem ser punidas por causa do próprio Deus e por causa do próprio Jesus.
Viu aí como um homem religioso não consegue raciocinar? É como dizia o Sigmund Freud, o pai da psicanálise, né? O Freud era um homem inteligentíssimo, né? Estudioso da mente humana, psicanalista. O Freud dizia, não é? Que a pessoa religiosa, ela se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. E aqui está o exemplo aqui trazido pelo William Pereira, dizendo que a fé em Deus é um dom dado por Deus, e nem todas as pessoas recebem esse dom. Veja que ignorância, não é? Pois bem, aí está. Então vamos agora, vamos agora aqui, uma pedrazinha aqui, vamos agora a mais um comentário aqui, gente. O comentário aqui é de mais um cristão de novo, Neto Ferro. Lá na página lá no vídeo, né? No vídeo lá da entrevista. O Neto Ferro escreve assim: ao contrário do Dr. Drauzio, a fé é raciocínio. A fé cega é para os ignorantes. Então ele está aqui discordando, né? Porque o Drauzio Varela diz que a fé, ter fé, não depende da vontade da pessoa, né? Não depende, e é verdade. E aqui o cristão Neto Ferro está dizendo que a fé é raciocínio. O Drauzio diz, né, que o princípio da fé é não contestar. O princípio da fé religiosa é simplesmente acreditar, é não raciocinar. E aqui o Neto Ferro diz que Dr. Drauzio errou, porque a fé é raciocínio. Viu aí como o cristão não consegue escrever uma coisa que tenha validade lógica? Ora, a fé religiosa, todo mundo sabe, a fé religiosa é uma ilusão. A fé religiosa, ela não é baseada em provas, evidências, vestígios. Basta acreditar, basta crer. Quem crer, quem diz que crer em um Deus, eu creio em Deus. Não tem prova nenhuma da existência de Deus. Não tem vestígios algum, nada para provar a existência de Deus. Então, fé não é raciocínio. A crença não é raciocínio. Raciocínio é coisa diferente. Por exemplo, quando um cientista está trabalhando em um medicamento, ele raciocina, ele pesquisa para chegar à conclusão de que aquele medicamento tem realmente efeito. Então, o raciocínio está na ciência e não na religião. A fé religiosa dispensa raciocínio. E aqui o Neto Ferro está dizendo que a fé é raciocínio. Nunca foi e nunca o será. E ele diz aqui que a fé cega é para os ignorantes. Claro, a fé cega é para os ignorantes mesmo. Aqueles ignorantes que ignoram a verdade. Entendeu? Então a fé, ela é absurda. A fé religiosa, ela não é produto de um raciocínio. É mera crença. Quem estuda a crença sabe disso. Quem estuda a crença sabe disso. A pessoa crê simplesmente. A pessoa diz assim, eu creio, mas não me peça prova. Não me peça argumento, mas eu creio. É mera crença. Crença nunca foi raciocínio. Raciocínio é quando você pesquisa, quando você questiona. E isso aí não faz parte do mundo religioso, não faz parte da crença. Como diz o Drauzio Varela, não é? O princípio da fé religiosa é não contestar. O princípio da fé religiosa é não duvidar. O princípio da fé religiosa é não saber se aquilo tem lógica ou não. É isso aí, gente. Não há como você ir contra isso aí, entendeu? E aqui está o 14º comentário, né? São 25, não é? A bateria aqui já está quase perto e não vai dar para os 25 não. Depois, no próximo vídeo, continuaremos, né, gente? Se não der. Muito bem. Agora vamos aqui, novamente, a mais um comentário aqui. Lisboa. Lisboa comenta assim: religião derramou muito sangue em nome de um Deus. E como? Veja o que ele diz. Religião derramou muito sangue em nome de um Deus. Claro. Quem duvida disso? Leia o mundo da religião. Leia.
você vai saber que religião derramou muito sangue e derrama ainda hoje. Essa ignorância chamada religião ainda derrama muito sangue em nome de Deus. Muitas pessoas aí religiosas brigam em nome de um Deus. Isso é verdade. Você vê na televisão aí perseguições religiosas, pessoas religiosas perseguindo religiosos também. Você vê muito isso aí, entendeu? Você vê muito isso aí, Então ele diz aqui, né, o Lisboa, né, que religião derramou muito sangue em nome de um Deus. E derrama. O cristianismo matou muita gente, o cristianismo, em nome de um Deus. Matou muita gente em nome de um Deus, o cristianismo. Entendeu? Matou muita gente em nome de um Deus. E você vê a Bíblia não é um livro dos cristãos? Os cristãos não dizem que a Bíblia é um livro sagrado, um conjunto de livros? Não é isso? Um conjunto de livros sagrados, a Bíblia? Pois a Bíblia está lotada de crimes em nome de um Deus. Em nome de um Deus, matavam-se muitas pessoas na Bíblia, no mundo da Bíblia. Entendeu? A Bíblia está lotada de crimes em nome de um Deus. As pessoas matando em nome de um Deus. As pessoas roubando em nome de um Deus. Tudo na Bíblia. Entendeu, gente? Então aqui o comentário do William Pereira, não, do Neto Ferro, né? Desculpe, do Lisboa, dizendo que religião derramou muito sangue em nome de um Deus. Isso é verdade. Está na história das religiões. É só estudar. Entendeu? Muito bem, vou aqui trazer mais um comentário, gente. O comentário aqui é do Tiago Michel. Vamos aqui. Tiago Michel. Vamos aqui o que ele escreve aqui. Sou ateu. Ele escreve assim, sou ateu, mas não militante. Não militante. Respeito a religião, sabendo que passei minha vida toda sendo católico. No entanto, fico triste em não poder compartilhar e ter que esconder meus pensamentos, pois a grande maioria dos cristãos veem o ateísmo como algo do diabo ou totalmente imoral. Viu aí, gente? Tiago Michel. Aqui, academia aqui, academia, aí, academia, de ginástica aí, comérciozinho aqui, residências aqui, olha lá. Aqui é a feira, né? A feira permanente aqui do Guará, uma feira aí, muito grande. Aí, feira do Guará. Então vamos lá, gente. Aqui, o Tiago Michel, ele escreve assim: sou ateu, mas não militante. O que ele quer dizer com isso? Ateu não militante. Ateu não militante, ele quer dizer que ele é um ateu só para ele. Ele não extravasa seu ateísmo, entendeu? Ele não diz para as outras pessoas que ele é ateu. Ele não propaga isso aí. Então ele é um ateu não militante. Ele diz que é um ateu não militante. Ele tem o ateísmo dele só para ele. Ele não espalha, porque ele tem medo de espalhar, não é? Por causa da reação das pessoas e talvez aí da família dele. Então ele é um ateu não militante. Vamos aí. Já eu sou um ateu militante. Eu sou ateu desde que nasci, desde o útero de minha mãe, sou ateu. E eu propago isso desde até hoje, 68 anos de idade. Propago o meu ateísmo. Então eu sou um ateu militante. Eu tenho liberdade para propagar minha descrença, como um cristão tem a liberdade para propagar sua crença, entendeu? Então eu tenho liberdade. Eu sou ateu, não sou fanático. Eu não fico com raiva de uma pessoa por ser cristã. Não fico, porque o ateísmo não aceita o fanatismo. O ateu, ele é uma pessoa racional. O ateu não é fanático, diferentemente das pessoas religiosas. Entendeu? Mostrei aqui, de novo, o jardim aqui, Mostrei ontem, o pessoal aqui faz o jardim aí, Então vamos lá.
Aqui, ó, ele diz assim, né, o Tiago Michel: sou ateu, mas não militante. Aí ele diz, ó, respeito a religião. Ele respeita a religião. Ele é ateu, se ele é ateu, então ele respeita a crença dos outros. Isso não o impede de criticar, mas ele respeita a crença dos outros. Ele diz, ó, respeito a religião, sabendo que passei minha vida toda sendo católico. Ele foi católico, cristão católico, olha aí, ó. Ele viveu muitos anos nessa ilusão aí, né? E ele diz, ó, que ele fica triste, ó. No entanto, fico triste, olha aí, Tiago Michel, hein? Ele fica triste em não poder compartilhar, olha aí, e ter que esconder meus pensamentos. Ele fica triste porque ele diz, porque ele é ateu e ele gostaria de propagar isso aí, não é? Só que ele não propaga porque ele tem medo da reação aí de muitos amigos, né? Podem cortar a amizade com ele ou de parentes. Então, veja aí, ó, ele diz, a grande maioria dos cristãos, ele diz aqui, ó, veem o ateísmo como algo do diabo, uma coisa imoral. E é verdade, gente. Isso aí o Drauzio disse lá na entrevista dele, né, o Drauzio Varela, que muitos religiosos propagam que os ateus, por não acreditarem em um Deus, os ateus são muito maus. Que os ateus, por não acreditarem em um Deus, os ateus praticam as piores maldades. Isso é verdade. Muitos religiosos propagam isso aí, enganando os fiéis, entendeu? E é o que ele diz aqui, ó, a maioria dos cristãos pensa, olha o que ele diz, ó, a maioria dos cristãos, né? A maioria pensa, ele diz aqui, e é verdade, pensa que os ateus, ó, são filhos do diabo, veja bem a ignorância, filhos do diabo, ou então os ateus são imorais. E eles propagam isso mesmo. Muitos líderes religiosos, né, principalmente pastores evangélicos, propagam isso aí para os fiéis. Eles enganam os fiéis, dizendo que os ateus são maus por não acreditarem em Deus. Isso é a realidade da vida. E diz aqui o Tiago Michel também, ó, que a maioria dos cristãos veem o ateísmo como algo do diabo ou imoralmente inaceitável. Olha aí, ó, totalmente imoral. O que é uma mentira, não é, gente? Mas esses religiosos, eles se alimentam da mentira. É por isso que as igrejas cristãs são ricas. Eles se alimentam da mentira, eles mentem, dizendo aos fiéis que ateus são pessoas más. Eles enganam os fiéis e aí faturam muito dinheiro, né? Por meio de dízimos, ofertas e doações. Então é isso aí, eles querem enganar mesmo. Você não pode, eu sempre digo aqui, você não pode condenar uma pessoa porque ela é ateia. Existem ateus maravilhosos, como também ateus ruins. Da mesma forma, existem religiosos bons e religiosos ruins. Então você não pode dizer que a pessoa é má só porque ela não tem uma crença religiosa. Você entendeu? Belíssimo comentário aqui do Tiago Michel. Belíssimo comentário dele. Vamos agora aqui, gente, ao 17º comentário. 17º comentário. Até agora 17 comentários, hein? Aqui agora é o Samuel. Samuel escreve assim. Tudo isso, gente, lá na entrevista do Drauzio Varela. O Samuel escreve assim: pessoas racionais, olha o que ele escreve, pessoas racionais tendem a ser ateus. Olha aí, pessoas racionais tendem a ser ateus. Aí ele diz, eu sou uma pessoa emocional. Creio que a vida é única e o ser humano não consegue sintetizar o fim. Mas entenda, o universo sempre existiu antes de você. 13,5 bilhões de anos, até onde se tem entendimento. Eu sei que é difícil, cresci sem pai e é bom se sentir protegido pelo Criador do Universo. Mas já parou para pensar que tua hemorroida
não foi mais importante que um prato de comida? 300 anos atrás, Deus não fazia milagre. Agora, com tecnologia, tudo é graças a Deus. Belíssimo o comentário do Samuel aqui, gente. É por isso que eu digo, né? Essa série aqui, eu trazendo vários comentários, é uma série de primeira categoria. Porque por meio dos comentários, a gente vai conhecendo as pessoas. A gente vai ficando a par da vida das pessoas. Vendo os comentários das pessoas. É muito importante isso aí. É de uma utilidade pública enorme. Então veja aqui, o Samuel diz logo no início, pessoas racionais tendem a ser ateus. Claro, pessoas que usam o raciocínio, ele diz aqui, ó, são pessoas racionais. Então pessoas que gostam de pesquisar, pessoas que gostam de estudar, pessoas que gostam de contestar, essas pessoas com a inteligência muito ativada, essas pessoas a tendência dessas pessoas é se tornarem ateias. Entendeu? É se tornarem ateias. Essas pessoas racionais, elas não conseguem aceitar crenças, e crenças completamente absurdas. Entendeu? É isso aqui que quer dizer o Samuel. E ele diz que ele é uma pessoa emocional. Ele diz. Aí ele diz, na verdade, né? Ele diz que a vida é única. E é. Nossa vida aqui na Terra é a única vida. Não existe vida depois da morte. Isso aí é uma ilusão do homem. A única vida é aqui na Terra. Essa aqui é a única vida. É a vida nossa. E ele diz que o ser humano não consegue suportar isso. O ser humano não consegue aceitar essa realidade, que a vida é única. Acabou-se. Você aqui é uma vida só. Você aqui, seu nome. Como é seu nome? Eustáquio, meu nome. A única vida é essa aqui. Não existe um Eustáquio depois da morte. Acabou-se. Acabou-se. Eu aqui em 1955, eu nasci em 1956. Em 1955, onde é que eu estava, Eustáquio? Em canto algum. Eu não existia em 1955. Eu nasci em 56. Entendeu? Então eu não estava em canto algum. Eu não existia. Passei a existir em 56. E vou deixar de existir com a minha morte. Então não existe vida eterna. Vida eterna é uma fantasia do homem, o homem querendo ser eterno. E não é. O homem querendo ser eterno. E não é. Então o Samuel aqui escreveu bonito. Muito bonito aqui o Samuel. Veja o que ele escreveu, né? E ele diz aí, ó, que ele cresceu, veja bem, o Samuel, ele não teve pai. Olha aí. Ele teve pai, claro, né? Para aí, né, a procriação, né? Mas aí o pai foi embora. Então ele cresceu sem pai, ó. Eu sei que, ele diz, ó, eu sei que é difícil, ó. E ele diz, ó, eu cresci sem pai. E eu sei que é bom a gente se sentir protegido por um Criador do universo, olha aí, ó. Então ele diz que o homem, né, ele diz que ele tem essa consciência, que ele diz aqui que ele tem essa consciência, né, que ele cresceu sem pai e que ele gostaria de ter um protetor. Então essa vontade de a pessoa ter um protetor, essa vontade, é que cria esse negócio de deuses, que busca um criador onde não existe. Então ele diz aí que teve vontade, ele diz aí que teve vontade de, teve principalmente na infância, né? Ele teve vontade de se sentir protegido, porque ele não foi, o pai dele não foi um protetor. Aí ele diz que teve vontade de ter um pai, ele não teve, de ter uma proteção. Aí o ser humano cria essa ideia de Deus, entendeu? Que Deus é uma proteção ilusória, entendeu? É o que ele diz aqui. Aí ele diz, ó, que ó, há 300 anos, olha o que ele diz, há 300 anos Deus não fazia milagre, ele diz aqui, veja bem, há 300 anos Deus não fazia milagre. Agora, com a tecnologia, tudo é graças a Deus. Olha aí, belíssima a explanação dele aqui, ó.
Ele está dizendo o quê? Porque ele diz que há 300 anos, na vida do homem, né? Há 300 anos aí ele diz que o mundo era muito atrasado, né? Em relação a hoje, né, gente? O progresso científico, né? Por exemplo, há 300 anos, gente, há 300 anos não havia transplante, não é? Ninguém transplantava, né, órgão. Hoje existe transplante, né, de muitos órgãos, né? O coração. Muitas pessoas aí, né, com o coração ruim, já não tem mais solução, né? Só vai o transplante de coração. Aí uma pessoa vai e doa o coração, uma pessoa antes de morrer, ela diz que quer doar o coração, quando morrer a pessoa morre, aí o coração dela é retirado e colocado em outra pessoa, transplante de coração, não é isso? Isso aqui existe hoje, mas não existia no mundo antigo, no mundo da Bíblia, não existia. Então veja, quando a pessoa hoje é transplantada, recebe um coração de alguém, aí o que é que o cristão diz, coitado? O cristão diz que a pessoa recebeu o coração de outra e que isso aí foi um milagre, né? Graças a Deus. Não existia esse milagre antes, não existia transplante antes, entendeu? Então hoje com a tecnologia, muitas pessoas são curadas e aí o pessoal diz, graças a Deus. Não havia essa tecnologia que há hoje no mundo antigo, não existia isso, entendeu? Não existia isso. É o que ele quer dizer aqui, o Samuel, muito bem escrito. Ele diz que há 300 anos não havia esse milagre de transplante de coração, por exemplo. Não havia. Agora hoje, como a tecnologia está evoluída, aí o pessoal diz que é Deus. Não. No mundo antigo, onde não havia transplante, Deus algum realizava transplante. Hoje sim, por causa do progresso. Entendeu, gente? Então é isso. No mundo antigo, quem tinha tuberculose morria, gente. Não, era igual a um câncer em estado terminal hoje. No mundo antigo, quem tinha tuberculose era condenado à morte. Não tinha cura para a tuberculose no mundo antigo. Entendeu? Agora hoje não, hoje a tuberculose acabou-se. Hoje ela é curável. Tomou o remédio direitinho, nunca mais você vai ser tuberculoso. Viu aí? Então, no mundo antigo, ninguém escapava da tuberculose. Hoje, quando a pessoa escapa da tuberculose, aí a pessoa diz que graças a Deus. Não, porque no mundo antigo havia a crença em Deus, só que não havia a cura para a tuberculose. Entendeu isso aí, gente? É difícil entender isso? Não. Parabéns aqui ao Samuel, o 17º comentário aqui, gente. 17º comentário. 17º comentário. Não vai dar para ler os 25 não. Vamos deixar aí para o próximo vídeo, né? Continuando. Mas vamos pegar aqui o 18º, vai dar. O 18º aqui. Vamos pegar aqui. Todos esses comentários, gente, estou dizendo aqui, ó. Todos esses comentários estão lá na página Canal Brasil, a entrevista do Drauzio Varela com o Gilberto Gil. E aqui, ó, vamos ler aqui o 18º comentário. No próximo vídeo vamos para o 19º, né? Muito bem. O 18º aqui, ó. Quem escreve é uma pessoa que se apresenta como pimenta malagueta muito ardida. Pimenta malagueta muito ardida. Pimenta malagueta muito ardida. Ele escreve assim, ó. Veja aí, ó. Ele escreve assim. Interessante, interessante. Eu estava notando algo aqui e eu gostaria de ter respostas. Eu sempre fui religioso, fazia muitas orações e eu sofri uma depressão com pensamentos intrusivos pesadíssimos. Pensamentos inclusive suicidas. E há alguns meses atrás eu decidi parar de orar. Decidi parar de fazer orações. E esses pensamentos ruins sumiram quando eu deixei de orar. Sumiram. O que me deu a intenção, isto é, quanto mais a gente tenta ser religioso, orar, mais a gente se sente perseguido. Atenção, eu não estou induzindo ninguém a parar de orar. Estou relatando acontecimentos comigo. Eu gostaria de respostas, se mais alguém notou isso.
Então aqui o Pimenta Malagueta, muito ardida, ele aqui diz que ele diz aqui que ele era muito religioso e fazia muitas orações, sofria depressão, aqui ó, e pensamentos aí ruins, não é? Até mesmo suicidas. Então ele disse que orava muito, era muito religioso, veja bem, ele disse que era muito religioso, orava muito, fazia muitas orações, mas mesmo assim sofria de depressão, pensamentos ruins, até mesmo aí pensamentos suicidas. Então ele diz isso aí, entendeu? Então ele disse que orava muito e que isso aí, essas orações nada resolviam. Aí quando ele parou de orar, aí tudo melhorou na vida dele. Olha aí. Aí ele disse, né, que não está dizendo aqui, né, que ele não está pedindo para as pessoas pararem de orar, não. Mas que as pessoas fiquem atentas para isso, não é? Porque ele disse que quando orava muito, ele tinha depressão, pensamentos ruins, suicidas, etc. Parou de orar, aí a vida dele melhorou. Olha aí. Gente, o que ele escreve aqui, eu já estou já com a minha língua seca, igual a língua de papagaio. Eu estou com a minha língua seca, igual a língua de papagaio. Eu sempre digo aqui em meus vídeos, sempre digo, que oração não serve para nada. É mais uma ilusão da religião. Oração alguma resolve nada. Eu sempre digo isso aqui. Sempre digo isso aqui. E as provas estão aí, gente. Oração não tem efeito algum. É mais uma ilusão das religiões e mais uma ilusão do cristianismo. Vamos ver aqui. Sempre dou exemplos. Você vai aos hospitais. Hospitais públicos e hospitais privados. Vá lá para você ver. Você vê ali os hospitais, principalmente públicos, lotados, né? Lotados de pessoas com várias doenças. Câncer, não é? Câncer. Problemas de coração. Pessoas morrendo aí, crianças com câncer. Lotados nos hospitais. E ali os familiares orando, e a coisa piorando. Viu aí como a oração não tem efeito? Pessoas que viajam aí, pessoas vão fazer viagens de carro, de ônibus, né? Pessoas orando, ônibus aí lotados de cristãos em romarias, aí o ônibus capota, matando 25 pessoas com várias crianças mortas. Pessoas, veja, orando e nenhuma proteção. O ônibus bateu, desabou pelo abismo e pessoas morreram, apesar das orações. Morreram. Então você vê que oração não tem efeito algum. É mais uma ilusão religiosa. É mais uma ilusão religiosa. Como diz aqui o Pimenta Malagueta, muito ardida. Entendeu? É uma realidade, gente. Você não pode brigar contra a realidade. Veja o Papa Francisco. Olha o exemplo aí. O Papa Francisco, ele estava com pneumonia muito forte, lá no Vaticano, nos aposentos dele. O Papa orava a Deus e a Jesus, veja bem, pedindo saúde dele. Pedindo a saúde dele, o Papa. Lá no Vaticano, escuta bem. Além disso, milhões de cristãos católicos orando pelo Papa. Milhões. E o que aconteceu? O Papa melhorou com essas orações? Não! O Papa piorou. Foi levado ao hospital. Agora sim, a ciência. E ele ficou lá, o Papa, no Hospital Agostini Gemelli, lá no Vaticano. O Papa ficou lá no hospital mais de 30 dias, com forte medicação. E aí o Papa ficou bom. Então veja, durante as orações lá no Vaticano, o Papa piorou. Ele só recuperou a saúde quando foi para o hospital. Ele procurou a ciência, procurou os remédios e ficou curado. O Papa está muito melhor hoje, já está no Vaticano, recebeu alta. E ele vai renunciar ao cargo, né? Porque não tem mais saúde para isso. Ele está muito abatido. Então é isso, gente. Oração não serve para nada. O Pimenta Malagueta, muito ardida, orava e a vida dele piorava. Depressão e pensamento suicida. Parou de orar,
aí a vida dele melhorou. Olha aí. Gente, é isso aí. Por hoje, ó, 18 comentários, né? Por hoje. 18. Então no próximo vídeo, mais comentários aí. Então muito obrigado. E é muito importante, né, gente? O vídeo aqui, não é? Essa série, não é importante? Porque muita gente aí está sabendo como os cristãos vivem, como os judeus, como os ateus vivem, como os ateus pensam, não é? E estamos aí, ó, trazendo aqui comentários de ateus e também de cristãos, não é? Não estou aqui ferindo pessoa alguma, não é isso? Estou criticando aqui o que a pessoa escreve. É isso, gente? Então, olha, vamos terminar por aqui. Já meio-dia por aí, ó, vou almoçar agora. Então é isso, tá? Muito obrigado aí e vamos para frente. Vamos para frente.